Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde e paz. Nesse mês de maio, nós comemoramos uma data muito especial, que é o mês das mães. Nossas queridas mães que tanto fazem por nós. Até o Dia das Mães e durante o mês de maio, eu vou dedicar momentos de palavras de ternura e de preces para as nossas mães. Então, vamos começar assim. Mês de maio, mês das mães. Nossa mãe que nos deu a chance do retorno ao aceitar a maternidade. Tarefa árdua, bem sabemos, porém tão divina. Cada mãe do seu jeitinho, umas mães mais severas, outras mais amorosas, porém sempre mães. A cada mãe um dom, uma maneira de educar, nem melhor e nem pior, pois não temos manual para cada filho, não é mesmo? Nos ensina e nos conduz no caminho do amor, educando e amando. Na certeza de que Deus sabe de todas as coisas, entende e nos conforta para sempre, através do amor, amar os filhos que vieram de nós e aqueles também que agregamos na família, um sobrinho, um afilhado, um primo, e na vida, aqueles que vêm através do amor e se tornam os nossos filhos do coração. Sempre mãe. Que maravilha, não é? A minha mãe eu perdi muito cedo, como vocês já sabem, eu já falei aqui. Ela morreu, ela tinha 50 anos. Mas uma das coisas, eu como espírita, que me conforta é saber que o corpo físico dela se foi, mas porém tudo que ela significava para mim, o seu sorriso, a sua vontade, aquela mãe guerreira, lutadora, que criou com tanta dificuldade os seus filhos, e meu pai na época era pedreiro, ele era guarda municipal e nas horas vagas ele também fazia parte de obra, sabia levantar uma casa como ninguém. E a minha mãe não sossegou enquanto cada filho, somos eu e mais 2 irmãos, cada um não tivesse a sua casa própria. E lá ia meu pai, quando meu pai estava um pouquinho gordinho, ela falava, Orlando, está na hora de você começar a trabalhar, vamos fazer uma casa. E assim, cada filho ela deixou com uma casa. E assim outras mães que zelam pelo estudo, que zelam pela parte da saúde de seus filhos, que são incansáveis, não é mesmo? Então, hoje eu gostaria de fazer uma oração para todos aqueles que não têm a sua mãe presente fisicamente, mas com certeza ela está olhando e zelando na pátria espiritual por nós. Então a nossa oração começa assim. Pense agora na sua mãe ou nessa pessoa que fez o papel de mãe na sua vida. Amado Mestre Jesus, Deus de infinita bondade, dirijo-me a Ti com um coração saudoso, mas cheio de esperança e gratidão. Elevo meus pensamentos à minha mãe e peço para que conforte e que lhe dê todo o amor que lhe desejo nesse instante. E essa foi a nossa prece. E continuemos com o nosso programa.
Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Luz no Caminho, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lembrando que este livro já está no final e que o nosso próximo livro será Convites da Vida, por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura número 12. Coisas mínimas. Pois, se nem ainda podeis com as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Lucas, versículo 12, capítulo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não poderá esquecer-se que, um dia, necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra poderá ser perfeita se os detalhes não foram considerados e compreendidos. De um modo geral, o homem está sempre atarefado com as situações de grandes evidências, com o destino dramático e empolgante. Destacar-se, entretanto, exige sempre muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convirá, desse modo, atender-se a todas as coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que nossa ação se destaque com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é confuso quando se omite um verso. Cuidemos das coisas pequeninas, elas são partes integrantes e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis ainda com as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Sim, meus irmãos, o que podemos aprender desta leitura? Que tudo é imprescindível, que todo o carinho é necessário, que todo favor e ajuda é de extrema preocupação, é de extrema capacidade de fazer o outro feliz. Você acabou de almoçar, levar seu prato para a pia, lavar o que você sujou, abriu, fechou, deixou, sujou, limpou e assim por diante. Eu aumentei o tom da minha voz, eu peço desculpa. Eu não fui extremamente solícito ou atencioso, eu me volto e pergunto de novo o que a pessoa estava falando. E assim vamos dia a dia fazendo a nossa parte, em pequenos gestos, nos transformando em grandes espíritos. Por isso, preste atenção nos pequenos detalhes. Um elogio da comida que você acabou de ser servido, alguém que pôde levar você através de um transporte, agradecer o dia que surgiu, o olho que abriu, a comida que está comendo e assim por diante. O mínimo se torna o máximo. Gratidão sempre. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça.
Agradeço com muito amor no coração, muita gratidão, a colocação das placas solares no nosso telhado. E está lá! Quando vocês vierem, vocês vão poder ver. Muito, muito obrigado. Tudo começou com a doação de 8 placas pela Stone Equipamentos para demolição. Sigam eles no Instagram, Gente do Bem. E continuou com a ajuda do nosso queridos amigos da empresa MSI TI Projetos e Soluções, situada na Rua Amália, número 30, que agilizou, facilitou as condições para realizarmos este grande empreendimento na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Você, meu padrinho de placa, muito obrigada também, que com seu esforço também nos ajudou na colocação do telhado. Gratidão, muito feliz. Muito obrigada a vocês, padrinhos de placas. Agora vamos conseguir economizar na luz. E queremos fazer um agradecimento especial à empresa MSTI Projetos e Soluções por toda a dedicação e carinho. Bom, esse vídeo aqui é de agradecimento para todos aqueles que cooperaram em relação à instalação das placas solares, tá? Se vocês quiserem conhecer, o acesso não é tão simples, tá? Chegando aqui na parte do auditório, tem essa outra escada aqui. Você vai subir. Essa escada aqui, ela vai dar no estúdio, onde nós fazemos a gravação do programa para rádio, tá? É nessa salinha aqui dentro. E saindo aqui, foi aonde foram instaladas as placas solares. Ali está algumas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É um pouco dificultoso, tem um cano aqui no meio do caminho. Ei. Deixa eu passar com cuidado. Mas eu quero mostrar. Faço questão de mostrar. Olha, são essas placas aqui, tá? E parece que ainda tem mais pro outro lado. Aqui está o equipamento que foi necessário ser instalado. Ok? E é isso. Um agradecimento pela ajuda de vocês. Pelo motivo pelo qual não seria possível a gente conseguir essa economia aqui pro Ziro. Muito obrigado. Agradeço também a todos os que estão divulgando a nossa campanha da cadeira do papai. Isso, temos 30 idosas e o objetivo é que cada uma tenha esse conforto. Já temos 10, faltam 20 cadeiras para atingirmos essa meta. Com certeza, tudo vai dar certo. Agradeço a esse nosso casal amigo a doação do nosso micro-ondas. Que maravilha! Tanto nos ajuda na cozinha. Muito obrigada. Então, micro-ondas, ok, tudo ok. Uma novidade não, né? Vamos repetir o sucesso que foi no ano passado do nosso chá com seresta. Então, maio, mês das mães, o nosso chá com seresta vem homenagear todas as mamães. Venham comemorar com a gente, será num sábado, dia 16 de maio, de 3 às 4 horas. Dança com a nossa querida Síria Gentil, música com o nosso querido Beto Simões e sorteios e muita descontração. A seresta do Polo Cultural também estará presente. Uma tarde alegre e fraterna. Garanta já o seu lugar. A entrada será de R$ 25, com lugar na mesa.
Para ter mais sucesso ainda, traga um prato de doce ou salgado, nos ajudando a fazer esse lanche coletivo, onde as vovós também participarão desta mesa que com tanto carinho vocês deixarão uma mesa farta e bonita. Não se esqueça de trazer a sua xícara para o chá. A Paulo de Tarso ofertará o café, o leite, o chá e as atrações ao vivo, tudo incluso nesse ingresso de R$ 25. Vagas limitadas, pois o nosso espaço não é tão grande assim. Para você já deixar a sua reserva, ligue para Simone do Bazar. 21 998 85 3480. Vamos agora ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de maio. Parabéns! Nelly Amorim, Maria Madalena, Maria da Paz Fontoura Bittencourt, Maria Elisete Lainete. Parabéns, muitos anos de vida, que Deus abençoe. Você também faz aniversário agora em maio? E eu não falei seu nome? Aí vai o nosso abraço. Muitos beijos, que Deus ilumine seu caminho, que você tenha muita saúde e paz. Não deixe de comemorar. Agora que falamos sobre o que faz bem ao coração, vamos aos alimentos do corpo, os alimentos não perecíveis, tão importantes para o dia a dia de nossas vovós. Se você puder enviar para a gente, como arroz, feijão, macarrão, massinha, aquelas pequenas que coloca na sopa, açúcar, pó de café e também material de limpeza para deixar a nossa casa bem cheirosa para quando você chegar aqui, como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico. Tudo isso é muito importante. Se você deseja fazer uma doação para nos ajudar, fique à vontade. Gostaria de falar que a nossa conta do Banco do Brasil, ela mudou, sim. Se você tem um crédito automático para cair sempre em conta a sua doação, preste atenção. Agora a nossa agência mudou e com isso a conta também. Porém, o CNPJ do Banco do Brasil continua o mesmo, ok? Se você fazia Pix, sem problema nenhum. Agora, se você puder anotar a nova conta do Banco do Brasil, por favor. Pegando papel e lápis, agência 0001, conta corrente 2400529. Repetindo, nova conta do Banco do Brasil, da Paulo de Tarso. Agência 0001, conta corrente 240052, dígito 9. O nosso Pix do Banco do Brasil continua sendo o CNPJ, anote por favor, 34 022 756 000153. Nós também temos o nosso Pix do Santander. E hoje eu também vou deixar a nossa agência e conta do Santander, ok? Então, por favor, anote o Pix do Santander. Celular 21 9983 69710. Nossa agência Santander 4271. Nossa conta corrente do Santander 13004 1940, ok? Todos os dias vocês vão ter essa informação aqui no noticiário. Se você
Gostaria de vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó e trazer também um momento de alegria. Se você tem um dom, você toca um violão, você sabe contar histórias, você de alguma maneira quer oferecer o seu tempo para a nossa vovó, vem aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita, e para você trazer o seu dom, fazer a sua leitura ou trazer o seu momento de atenção para elas, é de 3 às 5 da tarde. Se você preferir, nós temos um endereço lá no centro da cidade para você levar a sua doação para o bazar ou a sua contribuição ou deixar os nomes para a prece. Na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Se preferir, pode ligar 3190 3873. A Simone estará lá segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E ela também, através desse contato, pode anotar o nome para a prece. Nós também temos outra novidade. O nosso e-mail para a prece mudou. Atenção, minha gente. Coloquem aí, por favor. Vamos anotar? Nome para a prece @gmail.com. Ok? Então agora é do Gmail o nosso e-mail. De novo, nome para a prece @gmail.com. Se você perdeu algum programa e gostaria de ouvir novamente, acesse o YouTube. Digite no canal @ACE Paulo de Tarso e você terá acesso a todos os programas de 2 anos, de 1 ano para cá, ok? De 2025 até então. Se você também gostaria de acompanhar o que nós temos feito na casa, inclusive a nossa placa solar, que em breve estará lá as fotos, ouviu? Então, anote. Nosso Instagram, assistência, _espírita, _Paulo. Este é o nosso Instagram. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira.
faz parte da codificação espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora
nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje vamos estudar o item 25, a melancolia. A mensagem de François de Geneve, em Bordeaux. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, sois tomados pela lassidão, pelo abatimento e por uma espécie de apatia. Por isso vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações a um mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as busqueis neste mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a desatar os laços que vos mantêm cativo ao espírito. Lembrai-vos de que, durante a vossa prova na terra, tendes a missão de que não suspeitais, que vos, dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E se, no curso dessa provação, ao cumprirdes a vossa tarefa, virdes caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-vos resolutos. Duram pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Bem, o nosso irmão está tratando um assunto que aparentemente nós não temos atenção chamada para ele. Nós temos atenção chamada só para os sintomas da situação, que é o que nós chamamos de melancolia. É aquele mal-estar íntimo, mental, emocional, não um mal-estar físico, mas um mal-estar do sentimento. Alguma coisa nos incomoda, parece que nós estamos com a saudade de alguma coisa, e a gente não sabe exato o que é. Então as pessoas nos olham e pensam, poxa, mas o que você tem com você? Você está com uma cara triste, aconteceu alguma coisa? A gente fala, não aconteceu nada, é que eu estou assim meio, sei lá, a gente não sabe nem explicar o que seja. Isso acontece com todos nós, praticamente. Ele está aqui justamente nos dando um dos motivos pelos quais isso acontece. Pode ser que hajam outros motivos, né? Até motivos físicos, mentais, e a gente na hora não nota, mas há esse motivo que ele está dizendo aqui. Porque quando nós estamos encarnados, o nosso espírito muitas vezes se sente aqui encarnado em situações desagradáveis, aborrecimentos, chateações, dores, aquela série de coisas pelas quais nós passamos enquanto estamos encarnados, que faz parte dos nossos reajustes, são coisas que nós temos que acertar para poder evoluir. E nem sempre são coisas boas, agradáveis, geralmente é o contrário. Então isso faz com que nós nos lembremos da época que estávamos desencarnados, estávamos na espiritualidade, e é possível que lá não estávamos passando por essas atribulações especificamente. Há espíritos que lá durante a erraticidade passam por situações super complicadas,
complicadas, e seria o contrário, quando encarna aqui, até tem um alívio. Mas no caso que está sendo descrito, que acontece com muitos de nós, na espiritualidade, estávamos tendo assim uma espécie de refrigério, nos preparando para encarnar e enfrentar as atribulações que devemos enfrentar. E aí dá vontade de voltar para lá. Mas ele diz, não, que tem que ter calma, perseverança, força para enfrentar essas dificuldades e orar para que, quando nós formos levados de volta para a espiritualidade, possamos encontrar novamente aqueles espíritos amigos que foram tão caros para nós quando estávamos lá, e aqueles com os quais convivemos aqui e que já partiram antes de nós, que possamos voltar, fazer com que tudo volte à normalidade. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura número 49. Ante a vida. Não há lugar em que nos vejamos sem algum benefício a prestar ou alguma coisa a fazer. Seja qual seja a circunstância da estrada, aí encontramos a ocasião precisa para realizar o melhor. Por isso mesmo, o tempo é o prodígio indicador, descerrando-nos situações inesperadas ao dom de compreender e de auxiliar. Ainda mesmo nas trilhas mais obscuras da prova ou da aflição, somos defrontados por ensejos valiosos de renovação e progresso. Se te vês diante de rotinas deterioradas, conquanto a rotina seja abençoada, escola de formação espiritual. É necessário reflitas nas possibilidades novas que se te descortinam a existência. Se obstáculos te surgem amontoados na senda, reconsidera as próprias atitudes e observa que haverá chegado um instante para o mais alto aproveitamento de teus recursos, nos domínios da expressão de ti mesmo ante a seara do mundo. Imagino que seria a experiência na Terra sem a lei da mudança. Se a semente não fosse tirada à solidão no seio da gleba, e se as árvores não renunciassem à posse dos próprios frutos, impossível seria acalentar a vida planetária. Se a infância não marchasse para a juventude, e se a juventude não se dirigisse para a madureza, a evolução humana resultaria impraticável. Quando te reconheças a bica do desespero ou do desânimo, ergue-te sobre os motivos de tristeza ou desalento e contempla os quadros da natureza em torno. Novos minutos se despencam do coração das horas em teu benefício. Dezenas e centenas de criaturas aparecem por todos os flancos, até endereçarem sorrisos de esperança, tarefas múltiplas te dependem devotamento, e os seus dias sempre renovados te apontam o céu. De horizonte a horizonte, como sendo imensa porta libertadora, através da qual, em cada manhã, a sabedoria do Senhor te convida, sem palavras, a recomeçar e progredir, trabalhar e viver. E continuemos com o nosso programa.
Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Sandra Maria de Oliveira, Antônio Rosmani Cardoso, Ricardo Moura Cardoso, Marli Paiva do Nascimento, Silvânia Lugarini, Maria da Paz Fontoura Bittencourt, Alberto José Mendonça de Carvalho, Frederico José Mendonça de Carvalho, Ana Maria Zareba Tavares, Bruno Mariano e Silva, Gabriela Foulaber e Silva, Lívia Silvia de Matos, Agnailda Silva da Silva Matos, André dos Santos Coimbra, Jocely de Oliveira, Cléa da Silva, Cléo Maria M. Fernandes, Gleiston Luiz da Silva e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Palmira de Sá Santos, Solange Mesquita Ferreira, Osvaldo Ferreira Morgado, Paulo Guilherme da Fontoura Rodrigues, Maria do Carmo Rebelo de Carvalho, Maria do Carmo de Aquino, Edivaldo José Pereira, José Babisque Filho, Lília Maria Costa Silva, Vicente Ferreira Bonfim, Ana Cristina Cabral Ferreira, Ney Cabral Ferreira, Altair de Azevedo Ferreira, Emélia Lana Lopes, Otília Vidal Barroso, Arlete Cabral Ferreira, Manuel Correia Oliveira, Manuel da Silva Filho, Fernando Siqueira, Alzibanil Siqueira, Ivan Monteiro da Cota, Geralda Monteiro da Costa. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, orai pelos que vos perseguem, disse Jesus. Quis aconselhar o Mestre que devemos nos compadecer de quantos se consagram a instilar a peçonha da crueldade nos corações alheios, porque toda perseguição nasce da alma desventurada que a invigilância cobriu de trevas. Monstro invisível, senhoreando ideias e sentimentos, é qual fera à solta, transpirando veneno, a partir das próprias vítimas que transforma em carrascos. Quase sempre surge naqueles que vasculejam o lixo da maledicência, buscando o lodo da calúnia para as telas do crime, quando não se levanta do charco ignominioso da inveja para depredar ou ferir. De qualquer modo, gera alienação e infortúnio naqueles que lhe albergam as sugestões, escurecendo-lhes o raciocínio para arrebatá-los com segurança
ao cárcere da agonia moral, no inferno do desespero. Ventania de lama espalha correntes miasmáticas com seu hálito de morte, agregando elementos de corrosão em todos os que lhe ofertem guarida. É por isso que ante os nossos perseguidores é preciso acender a flama da caridade, a fim de que se nos não desvairem os pensamentos espancados de chofre. Olhos e ouvidos empenhados à sombra dessa espécie é rendição ao desânimo e à delinquência, à deserção e à enfermidade. Eis porque Jesus, em seu amor e sabedoria, não nos inclinou a lutar contra semelhante fantasma, induzindo-nos à bênção da compaixão, qual se fôssemos defrontados pela peste contagiante. Por isso, meu companheiro de todas as tardes, perseguidos no mundo, principalmente pela crueldade da calúnia, mantenhamo-nos constantes no trabalho do bem a realizar, e ao invés do grádio da reação ou do choro inútil da queixa, aprendamos cada dia, entre o perdão e o silêncio, a orar e a esperar. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.